Boa noite a todos. Que privilégio maravilhoso é esse, nós podemos voltar à casa de Deus, estudar um pouco mais de sua palavra, refletir sobre algumas coisas que são extremamente pertinentes ao nosso dia a dia, à nossa vida, à nossa crença, ao nosso progresso, ao nosso desejo de estar perto de Jesus e de receber as suas bênçãos. Quero primeiramente agradecer a música mais uma vez, que tem brilhantado a nossa semana. Deus tem sido louvado através dela, muito obrigado a vocês que participaram, aos demais, ao grupo sempre presente, dando um reforço na nossa música e no nosso louvor e na nossa adoração. Vocês têm percebido que no decorrer da semana, nas minhas abordagens, algumas coisas eu menciono meio que de passagem, como quem quer falar alguma coisa a esse respeito, mas está esperando um momento e talvez o momento seja agora. O que eu tenho falado e que vocês podem ter percebido, eu de vez em quando menciono a tendência que o ser humano hoje, inclusive e principalmente o cristão, tem de levar uma vida de dualidade. Ou seja, eu creio em alguma coisa, mas eu vivo outra. Eu tenho um pé dentro, mas eu tenho um pé fora. E depois eu fico imaginando por que é que as minhas orações não são respondidas. O que será que a Bíblia tem a falar sobre isso? O que será que nós podemos extrair da Bíblia? Quais as informações bíblicas que podem elucidar esse problema, essa questão tão atual? E será que a Bíblia trata com essa intensidade toda que nós conversamos a respeito disso? Hoje o nosso sermão vai ser um pouco diferente. Eu vou usar o telão, vou usar um PowerPoint, para explicar o problema seríssimo, problema bíblico abordado pela Bíblia, que é essa questão das dualidades. Como que a Bíblia trata isso? Será que a Bíblia dá um valor muito grande para isso? Vejam só. Há algumas coisas na Bíblia que nós sabemos desde que somos crianças. Esse versículo aqui eu duvido que alguma criança dessa igreja não saiba de cor. Quase que o salmo todo as crianças decoram, nós sabemos esse salmo quase de cor. E se eu chegar e disser, o Senhor é meu pastor, todos nós diremos, nada me faltará. E surge uma perguntinha na minha cabeça. Se o Senhor é nosso pastor e nada faltará, a pergunta que surge na minha cabeça é o seguinte: se nada falta, por que nos falta tanto? Por que nós choramos pelos cantos? Por que nós desacreditamos da oração? Porque aquilo que a Bíblia fala, aquela certeza que a Bíblia dá, aquela segurança que nós temos que ter, nem sempre é presente na nossa vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu vou para casa e fico imaginando, será que é mesmo assim? Se nada me faltasse, por que me falta? Por que eu choro? Porque alguma coisa está errada, alguma coisa não vai bem conosco, e nós temos de descobrir isso. Alguma coisa não funciona simplesmente. Integridade. Vamos deixar essa abertura um pouco de lado e vamos conversar um pouco integridade, inteireza e santidade. A palavra integridade vem do latim integritate, significa qualidade de alguém ou de algo ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, uma pessoa ética, educada, imparcial, alguém brioso. Há uma palavra muito estranha aqui, mas ela está escrita corretamente, pundonoroso. Existe essa palavra na língua portuguesa, né? Cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza, castidade. O que é íntegro, é justo e perfeito, é puro de alma e puro de espírito. Um ser humano não se vende por situações momentâneas, infringindo normas e leis, prejudicando alguém por um motivo fútil e incoerente. A moral de uma pessoa não tem preço e é indiscutível. Tudo isso eu sei que vocês concordam, nós concordamos com isso. Que a integridade é um valor a ser respeitado e a ser vivido e a ser absorvido. Por isso, nós observamos tanto as recomendações bíblicas para a nossa vida, e uma das mais importantes é que nós sejamos íntegros, unívocos. Quando você conversa com alguém, a pessoa sabe ler você porque você é transparente. Se não houver a transparência, nós estaremos infringindo um dos 10 mandamentos da falsidade,
do falso testemunho, que atesta exatamente contra a integridade. Uma pessoa mentirosa não é uma pessoa íntegra, é uma pessoa dividida. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. É isso que descreve aí. Olha só, lá fora existem muitas tentações que frequentemente podem levar a concessões no terreno moral. Muitas coisas que acontecem lá fora que a gente, com o passar do tempo, com o passar da vida, a gente vai sendo conivente, vai abrindo algumas exceções, vai aceitando algumas coisas, vai mudando o nosso paradigma. E aí, olha, como é fácil para alguém que viaja a trabalho aumentar a nota de despesas? Uma coisinha pequenina, não tem tanta influência. Como é fácil a um homem navegar furtivamente por algum site de pornografia na internet? Uma forma furtiva. Aconteceu. E às vezes a pessoa insiste. Como é fácil? Não tem ninguém vendo. Que são coisas que mexem na nossa integridade. Como é fácil as crianças mentir para os pais. Como é fácil sonegar alguns impostos. Como é fácil comer e beber demais. Como é fácil colar na escola. Como é fácil, e a lista é longa. Tantas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, coisas simples, coisas fáceis, coisas pequeninas, que parece que não vão alterar a nossa condição de integridade espiritual. Como é fácil, como é simples. Ficar em cima do muro é fácil. Especialmente quando se fica mais velho. Frequentemente as coisas não parecem tão pretas e brancas como eram no passado. Ano passado as coisas tinham que ser isto ou aquilo. Com o passar do tempo, isto pode ser, ou aquilo também pode ser, não tem problema. Antigamente era preto no branco, hoje há uma área cinzenta de aceitação. Cedemos um pouco aqui, cedemos um pouco ali. E tentamos manter a nossa nova posição. Então, com o passar do tempo, cedemos mais um pouco aqui. Cedemos mais um pouco ali e procuramos firmar nossa posição mais recente. E vamos nos acostumando com certas mudanças que alteram o nosso comportamento espiritual. Nós nos acomodamos, nos tornamos relativos na interpretação. Pode ser de um jeito ou de outro. Será que a Bíblia aceita isso? Vamos analisar hoje. Algum tempo depois dessa posição mais recente, cedemos um pouco mais, certo? Até acharmos uma posição que nos satisfaça. Logo nos achamos em um lugar onde nunca teríamos sonhado estar. Vocês sabem qual é o pior pecado que existe? Vocês sabem qual é o pior pecado que existe? Isso eu aprendi com um amigo meu, Dr. Wilson Paroski. E ele fala, passando a lição numa classe onde eu estava, ele falou, o pior pecado que existe, sabe qual é? É o primeiro. É o primeiro. Porque os outros vêm mansos, calmos, e muda mais um pouco aqui, mais um pouco ali, e a situação se altera, e a vida se acomoda, e nós aceitamos as novas posições. Portanto, eu repito, o pior pecado que existe é o primeiro. Mas eu vou ceder aqui e depois eu conserto. Não conserta. Apesar de que às vezes precisamos afrouxar um pouco, estar disposto a ceder aqui e ali, com frequência fazemos assim nas coisas de que nunca deveríamos ter nos afastado. É assim que a vida nos leva para certos cantos indesejados. E aí, a integridade moral afeta a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental e a nossa saúde física. A integridade moral tem a capacidade de alterar esses três aspectos da nossa vida. E aí, eu lhes digo, a desobediência, ou seja, eu sei que o caminho é este, mas eu vou por este. Essa desobediência é o primeiro passo para a descrença. Há certas pessoas que começam a questionar valores espirituais imutáveis da vida, da igreja, da nossa condição espiritual.
Mas a pessoa, ela tem que criar uma coerência na cabeça dela, tem que achar uma lógica. E quando ela se acostuma em estar longe dos parâmetros morais, bíblicos e espirituais, ela começa a dizer o seguinte: olha, sabe de uma coisa? Eu não sei se a igreja é tão certa assim. Eu fico devolvendo dízimo, o que é que eles vão fazer com o meu dízimo? E tenta arranjar argumentos para ela sair do caminho e se sentir confortável. Porque ela tem que buscar uma coerência. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Deixe-me contar para vocês uma pequenina ilustração a respeito. Vou ser breve nessa ilustração, que eu quero chegar até o final do nosso objetivo ali. 3 corais: coral de Curitiba, coral do IASP e coral do Rio de Janeiro. Os 3 maestros se reuniram. Me lembro do maestro de Curitiba, era o Deni Menegusso, amigo fiel, bom companheiro. Maestro do coral do IASP, Lineu Soares. E maestro do Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele. Não era, foi alguém antes do Flávio. Esse foi pouco antes. Marcelo Conrad, pode até ser Marcelo. Aí o seguinte, resolveram juntar num final de semana os 3 corais em Curitiba. E lá foram. Cada coral tinha mais ou menos 120 cantores, jovens, adolescentes, entre que variava a idade deles variava entre os 16 aos 21, pós-adolescentes. Essa era a idade deles. Flor da idade, cheio de questionamentos, cheio de vida. Foram os 3 para lá. E eu fui junto. Aí foram alguns pastores para completar. Foi o pastor Edson Romero, eu fui, o pastor Hélio Carnassara estava conosco, e os demais. Quando nós chegamos lá em Curitiba, eles passaram um final de semana maravilhoso, fantástico, cantando, louvando a Deus e coisa e tal. Quando chegou no sábado, final do sábado à tarde, tinha atividade da noite, atividade social, todos os líderes se reuniram. Lineu, acho que o Márcio, o Deni Menegusso, e o que nós vamos fazer com esses quase 400 jovens? No domingo, temos uma manhã livre. O que a gente pode fazer para extrair deles algum conteúdo, para passar para eles algumas informações? Jovens na flor da idade, cheios de questionamentos. E alguém teve uma ideia. Vamos colocá-lo num auditório, num plenário, e vamos analisar, escrever todos os assuntos pertinentes à vida do jovem. Vamos escrever os conteúdos os temas desses assuntos. Então, os assuntos que entraram aulas na sexta-feira à noite, alimentação inadequada, entrou a guarda do sábado, entrou o famoso tema mais comum nessas reuniões, que é sexo antes do casamento, a questão das drogas, a questão de entretenimento em geral, coisa tal. Entraram vários conteúdos. Só que ficou contratado o seguinte: nós, os líderes, vamos ficar a um canto e vamos deixar eles discutirem como eles quiserem. Nós não vamos interferir. Deixe que eles falem tudo o que eles acham, tudo o que eles pensam. Na hora que for mudar o conteúdo, aí se eles terminarem numa maneira indesejada, a gente tem que dizer: olha, não quero dar minha interferência, mas a Bíblia diz o seguinte. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, assim, assim, assim. Aí vocês já estão sabendo, vocês discutiram, mas isso aqui é o que a Bíblia diz. O segundo conteúdo, deixa discutir, nós não interferimos. Quando chegar no final, assim diz o Senhor, eles vão ficar sabendo. E começou a discussão no domingo. Todos os assuntos, joias, esse é outro assunto que eu me lembro que entrou. Eles começaram a discutir. Rapidinho entrou no assunto mais tenso, mais relativo à idade deles, que era a questão do sexo antes do casamento, namoro de forma inadequada, essas coisas todas. Discutiram, depois passaram para outro assunto, discutiram. Meus queridos, pasmem vocês. Nenhuma vez sequer, absolutamente nenhuma vez, nós os líderes tivemos que interferir quando eles mudaram de conteúdo, dizendo: olha, assim diz o Senhor.
Eles terminavam a discussão depois de viajar por todos os caminhos da imaginação deles. Um falava, outro rebatia, outro falava, coisa e tal, ia mudar de assunto. O conteúdo era absolutamente cristão, bíblico, dentro do assim diz o Senhor. Agora eu vou lhe dizer para vocês uma coisa. Desse dia em diante, eu nunca mais preguei para os jovens o que é certo e o que é errado. Meu tema mudou. Sabe o que é que eu prego quando os jovens me chamam? Se nós sabemos o certo, quais são as forças desse mundo que nos levam a fazer o errado? Se eu sei o que é certo, meu Deus, quais são as forças que nós escolhemos conscientemente fazer o errado e não temos desculpa para o nosso comportamento? Porque nós sabemos. Eles sabiam. Temos que questionar, e temos que discutir, e temos que saber o que é que acontece. Conclusão: se sabemos o que é certo, quais são as forças que nos fazem escolher o errado? Se nós sabemos o que é certo, por que a igreja não é perfeita? Perfeita, que eu digo, é dentro de um parâmetro de busca, de comportamento que seja adequado com a nossa crença. Não é o meu comportamento e a minha lógica que determinam a minha teologia, mas a teologia é que deve determinar minhas crenças e meu comportamento. O problema não é discernir o certo do errado. Hoje em dia não tem mais que discernir o certo do errado. O problema hoje é discernir o certo do certo. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que há muitas coisas que não são erradas, mas não convém. Discernir o certo do errado, eu não preciso pregar sobre isso. Quem daqui não sabe os mandamentos de Deus, ou aquilo que é certo, aquilo que é errado? Mas quais são as razões que nós buscamos para acariciar o nosso comportamento dentro de padrões absolutamente aceitáveis? São aceitáveis, mas não são corretos. São certos, mas não são morais. E essa é uma grande dúvida que nós temos que sanar, temos que resolver. Porque o próprio apóstolo Paulo falou, como eu já lhes disse, há muita coisa que é certa, mas não convém. É certo para mim, mas vai ofender uma comunidade. É certo para você, mas o outro pode... O que é que eu... É uma área assim, nós precisamos do Espírito Santo. Vamos para frente. O problema do ser... Olha que interessante isso aqui. O problema do ser humano é que o ser humano quer paz, tranquilidade, ele quer prazer, alegria, amor, justiça, respeito. Ele não quer violência, óbvio, ninguém daqui quer violência. Não queremos guerras, nem vício, nem egoísmo, nem doença, nem dor. Nós queremos todas as coisas boas, mas sem que Deus interfira na nossa vida. Mas essas coisas boas só se conseguem com Deus. Ele quer as bênçãos de Deus, a pessoa quer as bênçãos de Deus, mas não quer reconhecer que precisa de Deus. Nós queremos as coisas boas. As coisas boas só podem vir de Deus. Mas eu quero as coisas boas, mas nem sempre eu quero Deus. Porque Deus, no fundo, incomoda. A palavrinha reforma dói. Dói. Nós nem sempre nos acomodamos com ela com facilidade. E começamos a entrar no campo da coerência versus incoerência. O que é coerência, não é mesmo? O que é coerência? Sabe de uma coisa? Coerência é você falar do que é. Você falar do que não é incoerente. Não há nada neste mundo que se sustente com incoerência. Absolutamente nada neste mundo que se sustenta com incoerência. A coerência é necessária para qualquer coisa, qualquer governo. Você pode ser desleixado, mas não pode ser incoerente. Pode ser mentiroso, mas acabará acreditando na mentira em busca de coerência. Já percebeu que quando você mente, você tem que mentir de novo, depois tem que mentir de novo, tem que mentir de novo. Por quê? Porque de alguma forma você tem que acomodar a sua cabeça. Você não se sustenta com a incoerência. Até o governo de Satanás deve ter coerência. É a Bíblia que diz isso. Jesus mesmo afirmou que não pode haver reino dividido
Se a casa for dividida contra si mesma, como subsistirá? Ele está afirmando que subsistência de qualquer entidade deve sustentar com coerência. Quando afirmaram que Jesus espantava os demônios pelo principal, pelo maioral dos demônios, por Beelzebul, o maioral dos demônios, Jesus diz: como é que uma casa pode ser dividida? Como Satanás pode expulsar Satanás? Tem que haver coerência até no reino de Satanás. Nada subsiste nesse mundo de forma incoerente. E será que a incoerência faz parte da nossa vida? O que é que a Bíblia diz sobre a incoerência, sobre as dualidades? O que é que a Bíblia fala? Será que a Bíblia é tão séria nesse assunto? Vamos ver algumas passagens bíblicas sobre isso daí. Olha lá, Tiago 1,8. O homem de coração dobre, ou seja, de coração dividido, de coração duplo, é inconstante em tudo que ele faz, em todos os seus caminhos. Você tem um coração duplo, você tem um coração dividido, você vai ser inconstante. Oséias 10,2. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Percebem? A pessoa não está afrontando alguém, não está ofendendo alguém, não está falando mal de alguém, está apenas dividida. Ok? Olha o que mais que diz aqui, deixa eu me acertar com aqui. Ok. Samuel 15:22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Obedecer é melhor do que você apresentar sacrifícios. Você vir à igreja e não obedecer, significa que você é incoerente. Deus não quer o seu sacrifício, Deus não quer o seu esforço, Deus não quer quando você usa de forma incoerente. Eu vim para a igreja, eu devolvi meu dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus diz: eu não quero esse sacrifício, eu quero a sua obediência. Obedecer é melhor. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor é Baal, segue Baal. Mas não fica com Deus e com Baal ao mesmo tempo. Não dá certo, não serve. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Eu não quero sacrifício. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. E aqui chegamos no ápice da incoerência. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é frio e não é quente. Em outras palavras, você é incoerente. Oxalá você fora frio ou fora quente. Assim, porque és morno, Deus, através da Bíblia, está dizendo: você seria muito mais aceitável se você fosse frio, que tivesse absolutamente largado no mundo, fazendo o que quer, mas você estaria com um lado definido. Ou, preferivelmente, você fosse quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Palavras sérias, palavras fortes, vomitar-te-ei da minha boca. Quem? O incoerente, o morno, aquele que acha que qualquer coisa serve. Eu vim para a igreja, eu prestei culto a Deus, sábado pela manhã, agora Deus que me atenda, Ele que cumpra o seu papel na minha vida, afinal de contas, eu fui à igreja hoje. E Deus disse: eu não quero sacrifício, meu filho, eu quero você, quero o seu coração. Aborreça a duplicidade, mas ama a tua lei. Escolhei hoje a quem servis, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Definição. Olha só, e aqui chega em Lucas, não vou me demorar, não vou ler aqui porque todos nós sabemos. O que é a casa na areia e a casa na rocha? Interessante, né? Nós pensamos, casa na areia, quem construiu na areia é aquele camarada que não tem religião, aquele camarada frio, aquele camarada que a Bíblia, Deus não fazem sentido para ele. Jesus Cristo é um ser humano, esse camarada que não quer saber de coisa nenhuma, esse eu construiu na areia. E quem construiu na rocha? Aquele cristão. Engano. Quem construiu na areia é cristão. Quem construiu na rocha também é cristão. Se você observar o que diz em Lucas 6, 46 até 49, diz o seguinte: porque aquele que ouve as minhas palavras e pratica, coerência, ouço e pratico,
esse construiu na rocha. Aquele que ouve e não pratica, esse é o incoerente, esse construiu na areia. Os dois ouvem. Os dois estão refletindo sobre a palavra que ouvem. Um grupo pratica, outro grupo ouve e não pratica. Esses são os que construíram, tanto na rocha quanto na areia. Esses são os que estão sentados na nossa igreja aos sábados. Porque ambos ouvem. Aqui não menciona o grupo que não ouve, decidiu não ouvir. Decidiu viver por conta própria onde quer que esteja. Esse é o frio. Os dois são quentes e os dois estão na igreja, pelo menos por aparência. E é contra isso que a Bíblia fala e nós temos que parar e entender e refletir sobre isso. Lembre-se naquela situação, quando Jesus foi questionado pelos fariseus. Com que autoridade, Jesus Cristo, você faz essas coisas? Jesus olhou para eles e falou, vou fazer uma perguntinha para vocês também. O batismo de João era do céu ou da terra? Era de Deus ou dos homens? Eles falaram, se nós dissermos que era do céu, ele vai dizer, por que vocês não acreditam? Se nós dissermos que é dos homens, nós estamos com medo dessa multidão aqui. Nós somos fariseus, saduceus, liderança. Aí eles disseram, acharam um meio termo, acharam em cima do muro. Acharam o caminho da incoerência em cima do muro. Chegaram para Jesus e não assumiram. Falaram assim, achamos que é dos homens, no meio da consequência. Ou achamos que é de Deus, não quero servir, não quero viver. Chegaram para Jesus e disseram, não sabemos. E sabe o que Jesus disse? Não tem conversa com incoerente. Tchau. Virou as costas e foi embora. Eu também não respondo para você com que autoridade faço essas coisas. Em outras palavras, Jesus não tem diálogo com pessoas incoerentes. Vou contar uma ilustração para vocês, que é uma mera ilustração. Já que hoje nós estamos em clima meio de aula. Eu estou me sentindo na sala de aula, estou contente aqui, eu gosto disso. É apenas uma ilustração. Diz que havia um muro muito grande. Talvez você já conheça, alguém já tenha falado sobre isso. Havia um muro muito grande. E algumas pessoas estavam em cima do muro. Do lado direito estavam os anjos do céu, querendo tirar as pessoas de cima do muro e trazê-las para o céu. E os anjos diziam, desce do muro, vem para o céu. Desce daí, vem para o céu. Aí é perigoso, você pode cair para o outro lado. Venha para cá, e coisa e tal. E do outro lado, do lado do mal, dos anjos do mal, do lado de Satanás, os anjos todos ficavam parados olhando, ninguém falava nada. E os anjos de Deus iam, desce, vem para cá, desce, vem para cá, desce, vem para cá, pensa, olha o seu caminho, você está em cima do muro, vem para cá, decida, vem para cá. E os anjos do mal olhando. Alguém ficou intrigado com essa situação? E chegou para um anjo do mal e falou assim, olha, os anjos do bem estão todos chamando a pessoa para reflexão, para a pessoa entender para onde ela está indo, está em cima do muro, não se decidiu, está querendo que ela se decida. Por que vocês ficam calados e não falam absolutamente nada com essa pessoa nessa situação de perigo? Alguém olhou para ele e disse, o muro é meu. O povo de Satanás olha para o muro e fala, o muro é meu. Se ele está em cima do muro, não tem que me preocupar, ele é meu. Interessante, não é? O muro tem dono. Quando você decide ser meio quente, meio frio, você não é nem quente nem frio, você já decidiu o caminho que você toma. Essa é a questão das dualidades, a questão que nós nos preocupamos realmente. E a Bíblia se preocupa, como vocês viram, quantos versículos. Selecionei apenas alguns para elucidar essa questão. E são muitos. Incoerência é mornidão. Você tem que decidir. É preto, é branco, é branco. É frio, é quente, é quente. Jesus não privilegia os mornos. Como pode atender e ouvir aqueles que são vomitados da sua boca? Se ele vomita o morno da boca, como é que o morno quer se ajoelhar e pedir para Deus resolver a sua vida, resolver o seu problema? Se ele é morno. Deus diz que vomita o morno e agora vai ouvir o morno.
vai ouvir um pedido. Não faz sentido. A Bíblia é coerente e nós temos que entender isso. Havia 2 meninos. Todos os dias eles saíam da escola, iam juntos para sua casa e passavam por um caminho. E nesse caminho que eles passavam, indo a pé, havia um grande muro e uma firma do lado de dentro do muro. E eles falavam todos os dias: o que será que tem aí dentro? Portão fechado. Não sabemos o que tem aí dentro. Queremos conhecer o que tem dentro desse muro. Passavam todos os dias e o comentário mesmo. Um dia, o menino falou: eu sei que ali tem um buraco. Eu vou pôr a cabeça dentro desse buraco e vou observar o lado de dentro, porque aí a gente mata a nossa curiosidade. E ele foi, pôs a cabeça para dentro do muro para observar, mas ele não percebeu que alguém estava abrindo o portão, que o trilho passava por baixo. E ele observando, e o portão se abrindo. De repente o portão deu uma pancada na cabeça dele, que ele conseguiu tirar a cabeça, e o galo surgiu logo, e ele ficou atordoado, e o coleguinha do lado dele olhou para ele e falou assim: o que você aprendeu aí? O que você aprendeu com essa situação? O que você viu? O que você aprendeu? Ele falou assim: eu aprendi o seguinte: na vida, a cabeça e o corpo têm sempre que estar do mesmo lado. A cabeça e o corpo sempre têm que estar do mesmo lado. Não é interessante? A cabeça e o corpo sempre têm que estar do mesmo lado. Coerência em tudo. 2 para cá, 2 para lá. Na vida você tem que ter coerência. Não seja um gatinho olhando no espelho e vendo um leão. Se você é gato, você tem que ver um gato no espelho. Seja o Facebook que for, que faça você criar uma imagem maravilhosa para todos se impressionarem com você, você nunca vai se impressionar com você. E não dá para se alimentar do que os outros pensam. Não adianta você demonstrar que você é feliz, vive em festa, coisa e tal, e dormir sozinho, dormir choroso, dormir triste. É incoerente, vai fazer mal para a sua saúde. Aquilo que você vê tem que ter coerência. Um caminhão não pode andar assim, alguma coisa está errada aí. As coisas estão penduradas dentro desse caminhão. Tem que ter uma explicação. No comportamento, se você namora com essa menina, por que você está de mão dada com essa outra? Será que isso não é uma caricatura dos comportamentos sociais privilegiados pela nossa sociedade hoje? Opa, ok. Entre o que você vive e o que você crê, tem que haver coerência. Se você crê nisto, viva o que você crê. Se você crê naquilo, viva o que você crê. Porque senão vai acontecer alguma coisa interessantíssima que eu quero analisar com vocês, ainda que de uma forma rápida. Não reformamos nossa vida, mas queremos poder. Como é que você quer poder se você diz que ora, mas não ora? A gente sai satisfeito em entender que precisamos orar. Isso não é oração. Um pedaço de papel escrito pão não alimenta ninguém. Se você quer poder, você diz que ora, ore, e você vai ter poder. Não buscamos a santificação, mas queremos ser ouvidos. Queremos ter a palavra final. Não é assim que a vida funciona. Aqui eu quero analisar com vocês essa coisa que é rápida também, mas é muito interessante. Leon Festinger, ele escreveu uma teoria da dissonância cognitiva. É um nome complicado, mas ele vai fazer sentido, vocês vão me compreender. Dissonância cognitiva. Dissonância é o desencontro de harmonia. É uma dissonância. Uma nota que não deveria estar naquele acorde. É uma dissonância. Cognitiva é relacionada ao conhecimento. Essa teoria tem 3 grandes itens. 3 grandes itens. O primeiro item é o seguinte: você pratica o que você crê. O que eu creio? Eu creio que o amor é essencial na vida. Eu pratico o amor. Estou coerente com o que eu pratico? Eu pratico o amor. Você crê que deve
priorizar a família em todas as coisas. E você realmente prioriza a família. Mas olha como nós somos incoerentes. Família é a coisa mais importante para mim. Se você tiver que perder o trabalho, o esporte, vamos dizer o esporte, para facilitar a compreensão. Se você tiver que perder para o resto da sua vida o esporte, ou perder para o resto da sua vida a família, qual dos dois você prefere perder? Óbvio que é o esporte, não há nem dúvida. Eu não quero jamais perder minha família. O esporte exige de você, vamos imaginar, 10 horas por semana. Um exemplo. 2 horas por dia, durante 5 dias da semana, eu trabalho, brinco 2 horas, trabalho. O esporte exige isso de mim. A família exige de você 10 horas por semana também. Ok. Para o esporte, você dá 20 horas. Para a família, você dá 2. Não diga que a família é mais importante. Diga, eu gostaria que a minha família fosse mais importante. Porque na realidade, o esporte é muito mais, porque eu dou o dobro de horas para o esporte. E para a família eu dou menos da metade. Eu gostaria não significa que você faz. Eu gostaria de ser um cristão, mas eu não moro. O trabalho, nada contra o trabalho é uma bênção. Mas se o trabalho exige 40 horas de você e você dá 60, e a família exige 5 e você dá meia, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora de ordem. Então, se você crê em alguma coisa, você tem que praticar. O segundo é o inverso dessa aqui, olha. O segundo é o seguinte: você crê no que pratica. Eu tenho um hábito que eu sempre tive a minha vida toda. E eu creio que esse hábito é correto. Eu acredito na minha prática. Então, essa teoria de Leon Festinger tem 3 alternativas. Primeiro, você pratica aquilo que você crê. Ou então você crê na sua prática, que já vem de tradição, mas você crê, com honestidade. Agora, e a última lei, a última da teoria, sabe qual é? É a seguinte: se você não praticar nenhuma das 2 acima, fatalmente você vai perder o equilíbrio da sua mente. Vou dizer para vocês, houve uma época na nossa sociedade que quando as pessoas sofriam do pulmão, o médico receitava um cigarro. Uma época estranha. Medicina incipiente, medicina no começo da sua história. O camarada ia no médico, ia ao médico. O médico dizia, você tem que fumar um cigarro por dia. Ele fumava porque ele estava consciente que estava fazendo certo. Ok. Pode até morrer, mas não perde o equilíbrio. Pode ganhar um câncer no pulmão, mas não perde o equilíbrio da mente. Agora hoje, as pessoas sabem que o cigarro faz mal, mas ela continua fumando. Ela sabe que faz mal, mas ela fuma. Criou um desequilíbrio. Eu sei, mas não pratico. Fatalmente vai perder o equilíbrio da mente. Vai perder o equilíbrio da mente. Uma vez eu cheguei para uma enfermeira e perguntei, o que é um velho ranzinza? Por que os velhos são ranzinza? Ela falou assim, velho ranzinza é aquele que amadureceu as más qualidades. Cristalizou as más qualidades durante a vida. Acreditava numa coisa e vai cristalizando naquele seu erro, sabendo que está fazendo errado, mas transformando o errado no certo. Um dia ele vai atrapalhar a sociedade, porque ele vai se tornar ranzinza, porque ele cristalizou o que ele sabia que devia esquecer. Capricho pessoal próprio. Então olha o que acontece aqui. Das 2, uma. Ou aquilo que sabemos ou pensamos se adapta ao nosso comportamento, ou o comportamento adapta-se ao nosso conhecimento. E o que a Bíblia fala sobre isso? Parece que o autor dessa teoria foi buscar na Bíblia. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você se condena, se você pratica uma coisa e você mesmo se condena, você está cristalizando suas más qualidades e você vai sofrer um desequilíbrio mental mais cedo ou mais tarde. Os 2 pés têm que estar juntos para lhe dar equilíbrio. A sua mente tem que estar de acordo com o seu comportamento para você ter equilíbrio. E vamos para a parte final agora. Sabe, Deus fez o ser humano para andar. O ser humano é o único animal
ser vivente com carne que anda ereto. Anda ereto. Único. Ser humano não anda curvado. Ser humano não anda tombado. A menos que seja por uma questão de falência dos órgãos. Exatamente. Alguma coisa assim. Um defeito. Porque ele nasceu para andar ereto. O ser humano foi criado por Deus, à semelhança de Deus. E ele não tem que ficar na sarjeta. Ele não tem que andar cambaleando por excesso de descuido de bebida e desleixo. O ser humano não foi feito para andar assim. Mas, lembre-se, na vida, a cabeça e o corpo devem estar sempre do mesmo lado. O desequilíbrio faz mal, não funciona. Essa é a postura desejável do ser humano. Mas acontece o seguinte: onde o ser humano tem que pôr os pés? A Bíblia diz: ó Deus, não peço que os tires do mundo. Nós estamos no mundo, temos que pôr o pé no mundo. O mundo é nossa casa, o mundo é o nosso chão. Nós temos que estar no mundo. Vivemos num mundo onde as pessoas não praticam a mesma espiritualidade que nós praticamos. Você vai comer um pão, não foi um adventista do sétimo dia que fez aquele pão. No Brasil você vai pegar um ônibus, ainda que seja sábado de manhã, o motorista não é um cristão. Você está no mundo, você tem que viver nesse mundo. Deus não quer que você saia do mundo. Deus quer que o Pai livre você do mal enquanto você estiver neste mundo, para um dia esse assunto ser resolvido. Então nós estamos lá. Mas sabe o que acontece? Os tempos mudam. Os tempos mudam. O mundo sai do lugar, o mundo saiu do lugar já muitas vezes. Olha o que acontece lá. Nós temos Deus na nossa cabeça, Deus guiando nosso direcionamento, dando-nos direcionamento, e os nossos pés sobre o mundo. Estamos eretos, cabeça em Deus, pés no mundo. Mas o mundo faz o seguinte: olha o que o mundo faz. O mundo sai de lá e vai para lá. Em matéria de princípios, o mundo muda. O mundo muda. E o cristão não consegue viver assim. Sabe por quê? Porque Deus disse: eu não mudo. O mundo muda. Princípios, costumes e essas coisas. E nós que temos a cabeça em Deus, não mudamos. Porque a nossa cabeça está em Deus. Portanto, viver assim não dá. E se não dá para viver assim, alguma coisa tem que ser feita. Sabe o que tem que ser feito? Esse é o dilema. Por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse é o dilema do jovem adventista. O jovem adventista tem uma dualidade no comportamento. O não cristão não sofre esse problema. Vou dizer algumas coisas a respeito do comportamento do jovem adventista. Por exemplo, há muitas crianças, adolescentes que vêm do interior, isso no Brasil, para as grandes cidades e vão para as grandes escolas e vão frequentar as grandes escolas, e as menininhas criadas com orientação de família, orientação bíblica, chegam lá e as coleguinhas da mesma idade chegam: você é virgem? Sim, sou virgem. Mas é virgem hoje, 2016, quase 2017. Você ainda é daquele tempo, ultrapassada e coisa e tal. Mudou o mundo. E a menina, ela é ridicularizada porque ela tem padrões, ela tem a cabeça num ponto fixo, central, que não muda. Mas o mundo mudou e ela se sente agora sem o chão sob os pés. Pegue, por exemplo, um casal não adventista, um jovem casal de namorados não adventistas. Sábado à noite, estão cansados, vamos para a balada, encontro você às 11 horas e a gente vai até as 4 da manhã, e eles ficam num estado de comportamento, onde os hormônios afloram, os desejos aparecem. E quando chega ali para as 3, 4 da manhã, o rapaz olha para a menina e fala o seguinte: e agora? Ela fala assim: pode escolher o motel que você quiser. Ok. E eles vão para o motel, resolve o problema deles. Ela vai para casa, ele vai para a casa dele, e os dois dormem em paz. Eles estão bem com a consciência deles. Não tem Deus, não tem religião, não tem nada. Essa é a vida deles. O mundo mudou, eles mudaram. A cabeça deles não tem Deus. A cabeça deles está bem. Jovem adventista, casal de jovem adventista.
Ah, o que você vai fazer sábado à noite? Ah, eu conheço um barzinho que tem umas musiquinhas tão legais. Mas a gente vai voltar cedo. Eu descobri uma coisa, eu fiz uma pesquisa científica e descobri o seguinte: jovem adventista também tem hormônio. É científico isso que eu estou falando para vocês. Jovem adventista também tem hormônio. Vai, se submete a uma situação e quando chega lá para as 2 da manhã, fala, nós temos que ir embora, porque senão alguma coisa fica perigosa aqui, tá bom. Aí ele leva a menina para a casa dela e ele vai para a casa dele. Os hormônios na flor da pele. Eles vão dormir? Vão conseguir dormir? Não vão. Não vão. Mas não podemos ir por esse caminho. Esse caminho não é nosso. Nós não podemos, nós temos que ser fiéis. Mas nós esquecemos dessa área cinzenta. No outro final de semana eles saem de novo. No outro sai de novo. E vão se preservando. Sendo que o povo de fora, que não tem esse problema, resolve o seu problema e fica à vontade. E nós ficamos tensos, abatidos. E aí começa a desobediência, leva para a descrença. Ele deita e fala assim, esse papo de igreja, hein? Só nos traz senso de culpa? Será que igreja é tudo isso mesmo? Fica levando o nosso dízimo, fica dizendo que tem Espírito Santo. Espírito Santo não existe. E começa a questionar a igreja porque ele está precisando de paz, está precisando de coerência. Ele está levando uma vida com a cabeça em Deus e os pés no mundo. Não pode viver torto. Ele precisa arranjar uma desculpa. A desculpa que ele arranja é a seguinte: a igreja está errada. E ele vai conseguir dormir em paz. E ele vai se liberar. E aí, olha o que acontece. O mundo mudou, o camarada mudou e tudo bem. Mas Deus ficou onde estava. Aqui não dá para ler porque algumas coisas eu mexi no computador mas ali está escrito o seguinte: o mundo diz o seguinte, você tem que ter coerência também. E diz, mas eu tinha cabeça em Deus. Aí o mundo diz, eu vou te dar vários deuses. E os deuses que o mundo oferece são os seguintes: Deus da mitologia, Deus do dinheiro, Deus das religiões orientais, deuses para você se sentir bem, porque uma pessoa hoje não consegue viver sem Deus. Eu vou arranjar deuses para você. Fique com o pé aqui onde o mundo está mesmo. Deixa Deus lá, porque aquele Deus não existe. Aquele Deus não vale. Aquele Deus é um mito. Aquele Deus, olha só os deuses que você tem para você se sentir coerente. O mundo tem que arranjar uma alternativa para as pessoas que abandonaram Deus, tenham deuses correspondentes e encontrem uma coerência. E essa alternativa não é só para os jovens. Essa alternativa são para todos nós. Que temos chances de sermos incoerentes no nosso comportamento. Mas aí o camarada diz, não, eu tenho Deus, eu não largo de Deus. Mas o mundo foi parar lá. Como é que você vai fazer? Como é que o cristão vai fazer? O cristão verdadeiro vai. Como é que você vai fazer? Porque o mundo mudou. Onde você vai pôr o pé? Se o mundo está lá e os deuses estão lá, onde você vai pôr o pé? Sabe onde você vai pôr o pé? Na fé. Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé. O mundo pode fazer o que quiser, pode ir para o lugar o que quiser. Minha cabeça está em Deus, meu pé está na fé. Olha, dá música isso, hein? O mundo pode fazer o que quiser, pode ir para onde quiser, mas a minha cabeça está em Deus e os meus pés na fé. Essa é a única, absolutamente única alternativa para a incoerência: fé. E como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Você não vai ter equilíbrio emocional, você não vai ter a coerência que Apocalipse, da qual Apocalipse fala. Quem dera você fosse quente. Não vai ter se você não dedica tempo para aumentar a sua fé. Através de ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, vir à igreja e trazer a sua alma para a igreja. Vem à igreja porque você quer sair daqui com Deus na sua vida, e não para cumprir uma promessa, e não para cumprir uma tabela, e não para cumprir uma exigência que você mesmo colocou na sua vida há muito tempo, e você vai se sentir culpado se não vier à igreja. Mas você vem à igreja, traga o seu coração junto, entregue-se a ouvir a palavra, a ouvir o que Deus tem para nós. E que mais? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Essa é a única alternativa. Essa é a solução que nós temos. Não há outra.
Não há formas de nós consertarmos esse problema. Davi era um homem de guerra. Até para Davi, Deus tinha uma coerência absurda, que ele é um homem de guerra, Deus é o Senhor dos exércitos. E se você olhar o que está escrito em 2 Samuel 5,10, diz: e Davi se ia cada vez aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Para você aumentar, para você crescer, para você ser forte, não pode haver incoerência. Você tem que ter o Deus adequado para a sua vida. Se você é um professor, o mestre dos mestres está com você. Se você é um doutor, o médico dos médicos tem que estar com você. Não vale nós nos entregarmos para uma teoria da dubiedade. A Bíblia fala abertamente contra isso. Temos que parar e refletir, porque só assim a nossa vida pode crescer. Qual era o segredo de Davi? Já estamos terminando aqui. Qual era o segredo de Davi? O segredo de Davi é muito simples. É esse aqui o segredo de Davi. Salmo 55, 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. E clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Segredo de Davi. Davi era Davi, não é porque Davi era um sujeito especial simplesmente por Deus, porque Deus pegou Davi e falou: você vai ser especial. Não, Davi era Davi porque Davi se entregava. De manhã, de tarde, ao meio-dia, eu orarei, e Deus vai ouvir a minha voz. Você quer ser igual a Davi? Faz como Davi. E ninguém vai conseguir superar esta igreja. Não porque nós decidimos, mas porque Deus está nessa igreja. Deus está com as pessoas. Deus está com a decisão. Olha outra coisa que Davi fala agora em Salmo 88, versículo 13. Eu, porém, clamo a ti, Senhor, e de madrugada te envio a minha oração. Davi orava de manhã, de madrugada. Orava de manhã, orava tarde, orava meio-dia. Por isso Davi era Davi. Vocês acham que foi a habilidade, a mira de Davi que venceu aquele gigante? A força de Davi que conseguiu? A estratégia de Davi? Não! Davi era liderado pelo Senhor dos exércitos. Ele era tão vazio quanto Paulo, e o Senhor passava através dele e fazia obras maravilhosas que os gigantes caíam. Por quê? Porque Davi estava entregue na mão de Deus. Você quer ser um gigante? Se entregue para Deus e você vai ter o poder que Davi tinha. Não há alternativa. A Bíblia é clara. Na minha vida, eu traduzi muita gente. Dwight Nelson foi fazer uma semana de oração no NASP. Estava naquela época lá, não? Na Dwight Nelson? Não, né? Eu tive o privilégio de traduzir o pastor Dwight Nelson, da Andrews, lá para a comunidade do NASP. E me lembro de uma ilustração que ele contou. Me lembro assim, mas o ponto central eu me lembro. Diz que uma cidade pequenina estava com um problema de água. Todo mundo abria a torneira, não saía água. E eles não tinham água. E muita gente voltando da guerra, muita gente voltando para aquela cidade, era muito pequenina. Mas agora tinham que começar a abandonar a cidade, porque simplesmente não tinha água naquela cidade. Olharam o encanamento, não tinha água. Até que alguém descobriu uma coisa. Havia um registro perdido num desses cantos por onde essa tubulação passava, que ninguém descobria. E esse registro estava fechado. E me lembro do Dwight Nelson falava o seguinte: como é que você vai ter água se o registro está fechado? Alguém foi abrir o registro, agora você tem água. Fecha o registro, você não tem água. Abre o registro, você tem água. E você acha que eu saí dos Estados Unidos para vir aqui falar para vocês? Abre, sai água. Fecha, não sai água. Nós já sabemos disso. Isso é o óbvio. E por que a gente não faz o óbvio? Leu a Bíblia, orou, tem poder. Não leu, não orou, não tem. Simples assim. Ou Deus vai estar mentindo. E essa é outra coisa que eu descobri. Deus não mente. Quando Ele diz, peça que eu te dou, sabe o que acontece? Ele dá. Ele dá. Mas nós temos que estar incluído no programa dele, no esquema de vida dele. Aí terminou. Simples assim. Você ora, você tem. Você estuda, Deus fala. Você se entrega de coração como quem busca obediência, misericórdia
e não sacrifício. Toda manhã eu tenho que acordar para fazer esse culto e coisa. Não, Deus não quer, não precisa. Não acorde, não faça o culto. Ou você faz com prazer ou não faz. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus quer prazer. Deus quer você. Outro dia, no final das 40 semanas de oração que teve no Brasil, não sei se teve aqui também, não. Um senhor disse o seguinte: sabe de uma coisa? Fiz as 40 semanas, as 40 madrugadas, e não senti nada. Eu falei: você tinha que sentir alguma coisa. Você tinha que ter um streamlink aí, para que Deus tivesse aí. Você tem que sentir. Eu não senti, não vou fazer mais, porque eu não sinto nada. Você não sente nada porque você não se entrega. Não há nem oração e nem madrugada na sua vida. Você tem que fazer, porque Deus, você vai orar não é para cumprir um requisito que a associação pediu. Você vai orar porque você tem prazer de estar com Deus. E Deus, no momento certo, vai cuidar de você, vai abrir as portas para você. E você vai ser forte. Por quê? Porque Deus está dirigindo você. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa ser o nosso mestre, o nosso guia, e que a gente possa estar em contato com Ele, que é a única, exclusiva salvaguarda para uma vida de dualidades. Não há outra, não há outra. Só Ele, porque Ele diz: eu não mudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Santo Deus e Pai, nós estamos agora felizes por estar no Teu templo, agradecidos pelas Tuas bênçãos, mas, ó Senhor Deus, a Tua palavra é uma faca de 2 gumes. Ela corta juntas e medulas. Santo Deus, abre os nossos ouvidos, dá-nos um despertar do nosso interesse para entendermos que com a Tua graça nós não podemos brincar. Nós temos que ser unívocos, pessoas de coerência entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos. E é essa coerência que vai trazer poder ao nosso discurso. E é essa coerência que vai dar força ao nosso testemunho. Portanto, ó Deus, solicitamos, habita em nós. Solicitamos, abra nossa mente para nós entendermos e buscarmos e termos prazer na conversa contigo, no contato contigo e na alegria que nós vamos buscar e receber, porque nós estamos buscando na fonte da graça, na fonte da salvação. Sei com cada um que aqui está, cada coração alegre, cheio de contentamento, cheio de agradecimentos, mas também sei que há muitos corações tristes, pesarosos, em busca de solução para problemas aparentemente insolúveis, mas nós confiamos em Ti, pois sabemos que Tu nunca perdes uma batalha. Dá, portanto, o Teu amor àqueles que dependem de Ti e em Ti confiam. Salva-nos para o Teu reino, dá-nos a Tua paz, leva para o nosso lar em paz, é o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.